Olá, família diocesana de Campo Limpo, a paz de Jesus a todos vocês, que alegria! Estamos juntos para mais um vídeo de estudo sobre a carta aos Efésios. Lembrando que neste mês da Bíblia, nós já falamos um pouco nos vídeos anteriores sobre a questão da autoria da carta, falamos também sobre a questão do destinatário e da mensagem principal da carta aos Efésios, e conhecemos também um pouco do contexto que envolve a cidade de Éfeso. A partir deste vídeo, nós vamos começar uma análise mais profunda dos textos desta carta de São Paulo aos Efésios. Vamos começar o nosso estudo pelo capítulo 1. Vem comigo! Na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 1, nós encontramos, como de costume, a saudação: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Cabe aqui nós recordarmos que, em relação ao destinatário da carta, no caso desta carta ter sido endereçada à comunidade de Éfeso, é somente ali nos manuscritos entre os séculos 2 e 4 que nós começamos a identificar o destinatário sendo mencionado. Trabalhamos inclusive com a possibilidade desta carta ser uma carta de caráter circular eclesiológico, destinada a várias igrejas da Ásia Menor, bem como também trabalhamos com a possibilidade desta carta ter sido direcionada aos laodicenses, aos cristãos de Laodiceia. De qualquer forma, fica para nós o seguinte ponto: o endereço aos Efésios nós começamos a encontrar somente entre os séculos 2 e 4 do primeiro século da era cristã. E no versículo 2, a famosa e costumeira saudação: graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A partir do século III, nós encontramos um hino, possivelmente que já circulava entre as comunidades e que Paulo trouxe então para dentro da carta aos Efésios. Este hino, que possivelmente já circulava entre as comunidades do primeiro século da era cristã, é assumido pelo apóstolo Paulo e inserido aqui dentro do capítulo 1 da carta aos Efésios. Para sermos mais específicos e objetivos, este hino ele começa no versículo 3 do capítulo 1 e vai até o versículo 14. E este hino, olha que interessante, ele é composto por 6 bênçãos. Vamos entender aqui a que se refere estas bênçãos. A primeira bênção nós encontramos a partir do versículo 4 do capítulo 1, e esta bênção está relacionada ao chamado dos eleitos para uma vida santa. A segunda bênção nós encontramos no versículo 5, e esta bênção está relacionada ao modo escolhido para uma santidade de vida. A terceira bênção nós encontramos no versículo 7, também do capítulo 1, e esta terceira bênção está relacionada à obra histórica da redenção pela cruz de Cristo. A quarta bênção nós encontramos no versículo 9 do capítulo 1 e está relacionada à revelação do mistério. E o próprio termo mistério é um termo que tem ali uma importância considerável dentro desta carta de São Paulo aos Efésios. A quinta bênção está lá no versículo 11 e ela se refere à eleição de Israel
como povo assumido e escolhido por Deus por graça, para através dele se revelar a todas as nações. E a sexta bênção nós encontramos no versículo 13, com o chamado dos gentios a partilharem a salvação reservada até então ao povo de Israel. Ou seja, os gentios, os pagãos, que também se tornam co-herdeiros da salvação conquistada pela vida de Cristo, a princípio reservada somente para os judeus. E do versículo 15 até o versículo 23, nós temos ali um texto que fala sobre a supremacia de Cristo. E no versículo 22 e 23, dois dados extremamente importantes para nós. Versículo 22. Tudo ele pôs debaixo dos seus pés e pôs acima de tudo como cabeça da igreja, versículo 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que plenifica tudo em tudo. Então olha que interessante, nós temos aqui um dado eclesiológico extremamente importante para nós compreendermos a carta aos Efésios. Cristo é a cabeça do corpo. Este corpo é a igreja, da qual todos os batizados são membros e formam então este corpo, que é o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, para nós encerrarmos esta breve análise sobre a estrutura do primeiro capítulo, e eu recomendo a você, diante do texto, que é um texto curto, um texto simples, um texto objetivo, à medida com que você for assistindo estes vídeos, à luz da visão contextual que estes vídeos estão apresentando para nós, estabeleça o propósito. Nesta última semana do mês de setembro, nesta última semana do mês da Bíblia, a ler capítulo por capítulo da carta aos Efésios. E entenda qual é o seu papel, qual é o seu lugar dentro deste corpo. Este corpo é a igreja. Cristo é a cabeça. E como batizados, nós somos membros deste corpo. Cada um de nós tem a sua importância. Cada um de nós tem a sua função. Espero que tenha ficado bem claro para você e eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima.